meu socorro vem de ti. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? De onde vem? O meu socorro vem de ti, Senhor. O meu socorro vem de ti, Jesus. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor dos senhores. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor dos senhores. O meu socorro vem de ti, Jesus. O meu socorro vem de ti, Senhor. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor dos senhores. Leão de Judá, raiz de Davi, estrela da manhã, Senhor. Somente a sua voz agora, cante, diga.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Glórias, bendito seja o nome do Senhor. Como é bom nós exaltarmos a majestade do Senhor, como é bom nós reconhecermos que Ele é Deus, como é bom nós entendermos que a segurança está no Senhor. A segurança não está no homem, não está em outro lugar, a não ser no Senhor. Por isso o nosso entendimento, por isso o nosso coração precisa assimilar isso em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos assimilar isso para que possamos dar o verdadeiro louvor, possamos dar, sabe, a completa majestade do Senhor. Amém? Quero pedir que você abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Aleluia. Abra sua Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o caminho através das portas fechadas, tá? E isso, nos dias de hoje, é muito complexo, porque as pessoas, normalmente elas são levadas por profetas ou por empolgação de algumas pessoas, de declarar somente portas abertas, de declarar que a sua vida irá prosperar, crescer, frutificar e etc, e etc. As pessoas então não estão fazendo um entendimento da fé cristã, de você se apegar a um Deus que está regendo tudo, governando tudo, mas parece aqueles crentes mimados, aquele povo mimado que Deus tem que atender os desejos dela, tem que abrir todas as portas. E a gente sabe muito bem que não é bem assim. Quem aqui não se deparou, né? Quem aqui não estudou para valer, para passar em um concurso e no final não conseguir êxito? Quem aqui não conseguiu estudar demasiadamente para fazer uma prova e quando chega na data, né, daquela prova, a gente não consegue responder todas as perguntas, não é verdade? Quem aqui já não enfrentou uma situação de ter que comprar alguma coisa e sair frustrado, porque as condições não são favoráveis, não é do jeito que a gente ouviu? Então a gente precisa entender, irmãos, olhando para a fé cristã, a fé em Cristo Jesus, nós precisamos, assim de uma maneira bem simples, entender o governo de Deus. Precisamos entender, assim, em poucas palavras, só uma palhinha, o plano maior de Deus sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, sobre o nosso Brasil, sobre o mundo. Porque as pessoas estão aproveitando esse momento e dissipando muita notícia, muita profetada, muita coisa que a gente percebe que é pura carnalidade, que é pura vaidade. Algumas pessoas estão se aproveitando deste momento para poder ser conhecido na mídia, para fazer uma brincadeira de mau gosto, para colocar alguma situação que vai causar pânico nos corações mais ingênuos.
E eu quero pedir que você abra os seus olhos, que não acredite em tudo que estão dizendo por aí, principalmente quando se tratar da fé cristã, quando se tratar do reino de Deus. Nós precisamos ler a palavra de Deus, porque ela sim, ela se auto-responde. É Deus falando através da palavra. Então não vamos ficar dando ouvido a uma palavra, a alguém que falou isso. Vamos todos juntos, irmãos, mergulhar em Deus e saber o que o Senhor pensa a esse respeito. Hoje as pessoas estão ouvindo muito a voz, né, daquelas pessoas que conseguem assim satisfazer o ego dela. Então hoje a gente vive um cristianismo onde cada um governa sobre si. Diga-se de passagem que há muitas igrejas, mas poucas estão vivendo o evangelho genuíno. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós não podemos, irmãos, fugir da centralidade de Cristo. Por mais que as pessoas reclamem, por mais que a sua igreja fique vazia, por mais que as pessoas queiram achar que as pessoas não estão conseguindo entender, sabe, que há homens frios, há pessoas disseminando a mentira com muita naturalidade. E a gente precisa, como igreja do Senhor, se apegar à verdade. O caminho através das portas fechadas. Sempre tem um caminho quando Deus fecha uma porta. Sempre há esse caminho. E a gente precisa entender, irmãos, que porta fechada não significa que Deus não está olhando ou cuidando de nós. Não significa isso, que Deus simplesmente não nos ama, porque Ele fechou determinada porta. Logo, aquele emprego que você queria. Logo, quando você iria ganhar um carro. Logo, quando você iria prestar o concurso, mas você não conseguiu chegar a tempo e não conseguiu prestar o concurso. Claro que eu estou generalizando muita coisa, porque cada caso é um caso. Às vezes é negligência, mas na maioria das vezes, irmãos, é Deus te livrando. Você que é um servo do Senhor, é Deus te poupando, é Deus fazendo com que os seus olhos estejam nele, e você entenda que Ele é o Senhor. Talvez você ainda não tenha reconhecido que o Senhor está acima de tudo e de todos. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Versículo 7. Abandone o ímpio o seu caminho, e o homem mau as suas maquinações, e volte para Yahvé, pois Ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Como a chuva e a neve descem do céu e não retornam para ele sem regarem a terra e fazem brotar e florescer, a fim de que ela produza semente para o semeador e pão para os que dele se alimentam. Querido, o seu pensamento é muito pequeno em relação aos pensamentos de Deus. O meu pensamento é muito pequeno. O caminho que eu tento traçar para mim é muito pequeno em relação ao que Deus tem para nós. Porque nós não conseguiríamos então por nós mesmos nos conduzir a algum lugar.
Nós não conseguiríamos pensar conforme o Senhor, agir como o Senhor, porque nós somos muito pequenos. Desde que Adão fez a escolha dele, Adão escolheu comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e até hoje as pessoas estão preferindo comer da ciência, daquilo que aos olhos é mais bonito, é mais belo. Mas ainda assim, irmãos, nós que em Cristo Jesus, nós temos o Senhor, nós comemos de Cristo, da árvore da vida. E aí, irmãos, a gente começa a pensar um pouco como o Senhor pensa. Pelo menos o Senhor está registrando, aliás, Ele deixou registrado na palavra os pensamentos dEle. E olha que se eu penso em morte, o Senhor pensa em vida. Olha que se eu penso em escassez, o Senhor está pensando em abundância. Olha que se eu penso em me vingar, o Senhor está dizendo que Ele é a justiça nossa. Olha que se eu penso em me alimentar, sabe, Ele se oferece como pão da vida que sacia a nossa fome. Olha que quando eu começo a pensar, irmãos, dentro da minha ótica, dentro do que eu sei, dentro do que eu acho, eu começo a imaginar as coisas na minha superficialidade, na minha carnalidade, na minha naturalidade. Mas eu e você, irmãos, nós precisamos alcançar voos maiores. Porque sempre quando Deus fecha uma porta, há um caminho maior, há um caminho de excelência. Porque eu não consigo acompanhar o que Deus quer para mim. Deus tem uma obra grande para mim. Acho que você já ouviu isso, não é? Acho que você já ouviu isso. Talvez esteja até cansado de ouvir sobre isso. Deus tem uma grande obra para você, mas a gente não vai cansar de falar as mesmas coisas, até que essas mesmas palavras alcancem, sabe, o teu coração, e verdadeiramente comece a germinar dentro de você. Sim, Deus tem um plano maravilhoso para você, e ainda que Ele tenha fechado algumas portas, ainda que você tenha se entristecido, ainda que você tenha tentado, sabe, olhar para outro lado e se agradar de outras portas, e blasfemado, e reclamado, e murmurado, ainda assim, irmãos, Deus tem coisas maiores reservadas para você. Você não pode desistir. Todos nós estamos vivendo essa pandemia, né? Mas o que o Senhor está fazendo conosco neste momento? Pare para pensar, tire suas conclusões. Eu tenho as minhas conclusões. E você também deve parar e ver como anda a sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha parado de cultuar ao Senhor. Talvez você tenha parado de frequentar uma igreja. Talvez você tenha parado de seguir Jesus, porque você viu uma porta aberta, uma porta fechada. Mas quando a gente enfrenta uma porta fechada na nossa vida, Deus tem uma outra aberta. Por isso eu quero que você vá comigo em Atos dos Apóstolos. Capítulo 16. Atos capítulo 16. Abra sua Bíblia. E diz assim o texto. Olha como o Senhor faz. Olha como Ele está fazendo com você, comigo. Portas fechadas levam a algumas outras portas, porque os pensamentos deles são maiores. Nós enxergamos no plano horizontal, mas o Senhor enxerga no plano vertical. Ele está fora do tempo. Amém?
Deus é Deus, Ele está fora do tempo, então Ele é Senhor do tempo, Ele sabe de todas as coisas, sabe qual é o melhor tempo para você, mas Ele está, sabe, no domínio de tudo. E diz assim o texto, Atos 16, versículo 6, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Que situação, né, irmãos? Um homem de Deus chamado Paulo, seus companheiros de viagem, querendo pregar o Evangelho. Que loucura, né, irmãos? Cheios de boa intenção. E talvez, irmãos, o que será que passou pela cabeça de Paulo? Mas será que Paulo murmurou ou simplesmente esperou uma palavra de Deus diante do que estava acontecendo? Talvez Deus tenha fechado algumas portas no seu ministério. Talvez Deus tenha feito algumas mudanças no teu trabalho. Talvez você tenha trocado de horário, foi para a noite, foi para o dia, foi para isso. Talvez algumas coisas tenham acontecido com você e você, sabe, ficou questionando o Senhor ao invés de agradecer ao Senhor. Tem uma porta aberta, meu irmão, atrás dessa porta fechada. Você precisa só entender. Você precisa entender que atrás de uma porta fechada há uma grande oportunidade. Mas lá estava Paulo, foi impedido pelo Espírito Santo de seguir viagem. Paulo então ora ao Senhor, espera uma palavra de Deus. Paulo então continua pregando, continua ministrando, continua, sabe, fazendo a obra do Senhor, entendendo que uma porta se fechou. Versículo 7. Quando avizinharam-se da região de Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não lhe permitiu. Então retornaram a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eis aí toda a diferença, irmãos. Quando uma porta se fecha, nós temos que entender da parte do Senhor o que Ele está querendo fazer. Não apenas ficar, sabe, especulando. Por quê? Porque quem especula, meu irmão, vive especulando muitas outras coisas. Mas convém o homem e a mulher de Deus entrar em oração, sabe, ficar, sabe, guardando cada momento da sua vida e esperando o mover de Deus, porque Deus está movendo as coisas a teu favor. Parece uma coisa louca, né? Abre a chave lá, a porta lá para ele lá. Vai ter que editar esse pedaço aqui. Tá aqui. Deu pause, Abel? É? Então deixa eu refrescar aqui já que parou. É um amigo. Rapaz, eu tô suando aqui, cara. Tentando fazer sinal, mas não consegui. Vê pela cor, Débora.
E aí, varão? Senta aí, fica à vontade aí. Aleluia. Voltando, hein? Versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios. Irmãos, essa é a verdade, a conclusão. Um homem e uma mulher de Deus precisa concluir os fatos baseado naquilo que é a revelação de Deus para a sua vida. Precisamos, irmãos, mergulhar, sabe, em oração, discernir os tempos, acalmar o nosso coração, porque senão nós vamos colocar tudo a perder, inclusive o que Deus quer fazer em determinada situação. Por isso que eu preciso olhar, ter aquele olhar e entender que os pensamentos do Senhor, os caminhos do Senhor são mais altos, mais excelentes. Quando eu tiver com os meus pensamentos acompanhando, tentando acompanhar como o Senhor pensa, aí sim eu vou sair de um lugar e vou em direção ao que Ele deseja. Irmãos, percebam que Paulo queria ir para um lugar, mas Deus estava mandando ele ir para outro. Na verdade, nós somos impelidos, irmãos, muito facilmente pelo que nós estamos vendo, pelo que eu ouço. Se está todo mundo dizendo que ali é bom, vai todo mundo para lá. Se alguém chega para você: não, eu vi com os meus olhos, não, lá está legal demais, lá está bombando. Qual vai ser a nossa postura? Não, eu vou lá ver também. Por isso que você deve abrir a sua boca, pregar o Evangelho, porque quando as pessoas passam uma informação, é porque elas já experimentaram, elas já viveram, elas estão sentindo agora a unção, o poder de Deus em suas vidas, elas estão pensando como o Senhor, elas sabem que atrás de uma porta fechada tem uma porta aberta, tem uma excelência maior, tem algo muito maior para acontecer. Paulo não duvidou. Paulo simplesmente se entregou a fazer a vontade do Senhor. Paulo se entregou, abriu seu coração e disse: eis-me aqui, eu vou fazer isso, eu vou obedecer, eu vou seguir, eu vou fazer. Sabe o que aconteceu, irmãos? Se vocês continuarem lendo o livro de Atos, vocês vão ver que muita coisa aconteceu. Mas em Atos, logo no versículo 11 diz: navegando de Troade, seguimos em linha até Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E aí vem a história, no versículo 14, uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Olha aí, irmãos, uma salvação. Uma mulher se encontra com Deus. Como é que Deus faz as coisas, né? Deus muda isso, mudou aquilo outro para encontrar uma mulher, para ministrar ao coração dela, para que ela possa então testemunhar do favor do Senhor. Mas espera aí, pastor, Paulo teve uma visão de um homem. Calma. E aí continua a narrativa, e diz que Paulo liberta uma jovem do demônio, logo no versículo 16, e por causa disso Paulo é preso, irmãos. E olha o que estava acontecendo: Paulo e Silas vão para a cadeia, vão para o calabouço. É aí que surge a figura do homem, de um varão. Porque no finalzinho, a gente não vai ter tempo, você precisa acompanhar o raciocínio. Depois você lê que é só um capítulo, né? Atos 16. No versículo 28... Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus.
enquanto os demais presos ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembanhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faça isso, eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, tremo, atirou-se aos pés de Paulo e Sila. Em seguida, conduzindo para fora, rogou-lhe: senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Olha aí, conforme a visão, conforme a palavra, irmãos. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo, tu e os da tua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Deus tem um plano maior através de uma porta fechada. Ponto final. É o que Deus quer fazer na tua vida. Pare para pensar, ainda que você pense que uma porta se fechou, mas raciocina comigo, se Deus tem algo maior, se Ele é o Senhor de toda a terra e Ele olha para nós como filhos, então Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos abandonar, nós temos que esperar o momento certo, em oração, porque sabemos que o Senhor irá agir. Esta é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Esta é a palavra que eu quero, sabe, que tenha, assim, vida dentro de você. Não fique desesperançoso quando uma porta fechar. Não fique olhando para esta situação que você está vivendo e dando ênfase à quarentena. Você tem que dar ênfase à tua família. Você tem que dar ênfase ao sono que estava atrasado. Lembra quando você reclamava do sono que estava atrasado? Você tem que dar ênfase, sabe, que você está podendo cozinhar em casa, fazer comida para todo mundo. Você tem que aproveitar esse momento e não dar ênfase à morte, ao coronavírus, à quarentena. Diante dessas portas fechadas, veja uma porta aberta, meu irmão, para você sorrir, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, nesta noite eu quero abençoar a tua igreja, quero abençoar o teu povo, para que saiam daqui com esta esperança, que a porta foi fechada, porque o Senhor tem uma porta maior, mais larga, mais abrangente. Que os teus filhos possam entender isso em seus corações, para que diante de tantas coisas que têm acontecido, eles possam entender a mão poderosa do Senhor em suas vidas. Pai, eu rogo a Ti, para que cada um dos teus filhos se animem no Senhor e glorifiquem o Deus de toda a terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção finalizando este momento tão glorioso, tão gostoso. E tão logo isso tudo passe, quero que você venha à Igreja Apostólica Semeando Vidas. Nós estamos aqui na Estrada do Cabo Sul 2043, bem pertinho aqui do Presunic, em direção ao Rio da Prata. Venha nos fazer uma visita, porque nós queremos abençoar a tua vida e tua casa e tua família. Deus te abençoe. Tudo aos que receberam e aos que creram.